Boa noite, irmãos. Que a graça, que a paz, que o amor do nosso Senhor esteja sempre no teu coração. A alegria do Senhor é a nossa força. Isso que nos fortalece, trabalhar o dia todo, vir para cá, ter a oportunidade de adorar ao Senhor. Breve, muito breve, nós estaremos frente a frente com o Senhor. Então, todas essas coisas que passamos aqui, são tudo passageiros. Seja firme e constantes, sejam fortes, corajosos e corajosas, porque esta batalha já está vencida. Amém? Eu creio que essa batalha está vencida. Eu anseio pela volta do nosso Senhor, do meu Senhor. Tenho um desejo grande de ver o Senhor face a face. Como será bom, irmãos, voltarmos para a nossa casa, abraçar o nosso Senhor, encontrar os nossos. Muito bom, né? Precisamos seguir em frente e clamar sempre pelo Senhor. Amém? Vamos ler? Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Uma passagem muito conhecida, inclusive essa semana passada a irmã Maria falou. Essa palavra estava no meu coração há um bom tempo. É uma palavra poderosa que o Senhor deixou registrado. Amém? Diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, obrigado por tua palavra. Muito obrigado por esta palavra maravilhosa. Senhor dos senhores, Deus sobre todas as coisas. Te agradecemos pela oportunidade de ouvir a tua palavra. Nosso pedido, Senhor, nesta noite, é que o Senhor fale ao nosso coração. Fala ao nosso coração, Senhor, para que possamos entender a tua palavra, se alimentar desta palavra e multiplicar esta palavra, Senhor. Impregna ela na nossa mente, no nosso coração, para vivermos segundo a tua vontade e não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Que esta palavra caia, Senhor, em terra fértil no nosso coração. Que ela seja, Senhor, um alimento perfeito para cada um de nós que estamos aqui e para os irmãos que estão em casa. Obrigado, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, quantas lutas temos enfrentados, quantas tempestades têm se levantado contra as famílias, contra o povo, contra a igreja, contra a tua vida, contra a minha vida, quantas tempestades. Esse texto fala de um milagre poderoso. Eu não sei se os irmãos lendo esse texto conseguiram enxergar isso que eu enxerguei. O poder de Deus sobre a sua criação. Poder de Jesus. Eu fico pensando, eu estava lendo esse texto, irmãos, e pensando, na hora que o Senhor acordou, que ele estava muito cansado, que ele repreendeu o vento e o mar, eles ficaram quietinhos, porque o seu Criador deu uma ordem a eles: aquieta-te, cala-te. Muito interessante, né?
poder do Senhor. Bom, meus irmãos, este texto, ele se encontra em mais 2 evangelhos, Mateus e Lucas também, praticamente idêntico, pouca diferença, irmãos. Jesus estava cansado, ele vinha de uma série de mensagens. Não pensa que Jesus era e é como muitos crentes, que só adora no domingo e na quarta-feira. O ministério era árduo. Uma vez ele falou para uma pessoa que queria seguir ele: olha, eu não tenho nem onde descansar a minha cabeça, eu não tenho onde repousar, muito trabalho. O reino tinha chegado, e o evangelho e as boas novas precisavam ser anunciados. Então ele vinha de uma série de parábolas, de pregações, e até à noite ele estava pregando para a multidão, e já à noitinha ele convoca, ele ordena aos seus discípulos para pegar o barco e passar para o outro lado. E aí acontece este episódio onde o Senhor faz esse milagre maravilhoso de acalmar esta tempestade. Nesse texto também, meus irmãos, a gente consegue enxergar Jesus Cristo como um homem trabalhador no evangelho, obediente a seu Pai, na sua missão, mas cansado, muito cansado. Pregava dia e noite, até tarde. Ele estava muito cansado, e por isso que ele dormiu. Ele aproveitou esse momento que ele estava passando de um lado para o outro, uma média de 21 quilômetros mais ou menos, passando de um lado para o outro, para descansar um pouquinho. E ele dormiu mesmo, irmãos, e dormiu um sono profundo, tão profundo que foi preciso acordá-lo. Bom, outra coisa interessante neste texto é que o Senhor convoca estes trabalhadores da seara para passar para o outro lado. E uma coisa que me chamou a atenção nesse texto é que, apesar deles estarem indo para um lado que não tinha judeu praticamente, só gentios, eles não questionaram em nada, eles obedeceram a palavra do Senhor, e eles saíram de um lado e foram para o outro lado. Irmãos, o Senhor tem um plano de salvação, e nós, igreja, precisamos entender isto também. O Senhor, Ele não entrou naquele barco só para descansar, Ele estava indo para outro lado, uma cidade, e esta cidade tinha o nome de Decápolis, é isso, Decápolis, era uma cidade de gentios, e lá ele tinha outro milagre para realizar, um milagre de salvação, e nós vamos ver daqui a pouco. Bom, em primeiro lugar, meus irmãos, diz a palavra que ele chama os discípulos e convoca para irem para o outro lado, e os discípulos obedecem à palavra dele. Como é bom ser obediente à palavra do Senhor, como é bom. E eles obedeceram, prepararam o barco e seguiram para o outro lado, e seguiram em frente, partiram para o outro lado. Quero destacar para os irmãos também, que eles eram profissionais da pesca, e eles foram pegos de surpresa. Aquele ambiente daquele mar ali, era propício para tempestades, mas não daquele tamanho, e eles seguiram, ouviram. Diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado, e eles obedeceram, e partiram para outra margem, e deixaram a população, apesar de alguns barcos estar seguindo o Senhor também. Bom, no verso 38, diz que o Senhor estava dormindo, descansando na polpa, com a cabeça no travesseiro, nesta parte A do verso, tranquilo, com muita paz, com muita tranquilidade, um sono muito profundo.
Porque o nosso Senhor, o Senhor dos discípulos e o nosso Jesus, Ele controla todo o universo. Ele falou para separar a terra do mar, e separou. Ele mandou criar os peixes e foram criados. Ele fez tudo, Ele tem o controle de tudo. Quando Ele saiu daquela banda para outra, Ele já tinha o controle, Ele sabia que isso ia acontecer, e Ele trazia paz para aquele local, tranquilidade, controle naquilo ali. Ele tinha um controle de tudo. Verso 36, deixaram a multidão, levaram para o barco, assim como estava, outros barcos também o acompanharam. Então, meus irmãos, levantou-se um forte vendaval, um vento muito forte. Uma coisa também que chamou a atenção nesta leitura, nesse texto sagrado, é que eles não obedeceram ao Senhor, eles não foram com o Senhor, eles não passaram para o outro lado com Cristo. Cristo não estava com ele, e como se levanta uma grande tempestade na vida deles. Isso abre um alerta para a gente, para a igreja, porque no mundo somos afligidos, no mundo temos dificuldades e lutas para enfrentar como igreja, como família, mas observa que o Senhor traz paz para o nosso coração, Ele é presente na nossa vida. Ele poderia ter falado para os discípulos: passem para lá, depois eu vou, igual Ele fez da outra vez, não foi? Ele falou: ó, vai lá que depois eu vou orar. Foi lá para o monte orar pela igreja, pelo evangelismo, foi orar, e depois ele chegou perto, eles se apavoraram de novo, não foi? Ele falou: ó, tenha paz, o Senhor traz paz, Ele está sempre presente. Mesmo se Ele não estivesse naquele barco, aquele barco não iria afundar. A igreja, ela segue em frente, porque o nosso Senhor é dono dos céus e da terra, todo o controle está na mão dEle, todo o controle. Então Ele passa, mesmo levantando essa grande tempestade no mar e nas nossas vidas, que às vezes nós não entendemos por que acontece, precisamos continuar confiando. Quantas coisas tem levantado? Quem aqui já não sofreu algum abalo durante a vida, coisas inimagináveis? Por que aconteceu isso comigo? A gente não consegue compreender, principalmente, meus irmãos, quando nós estamos num momento de adoração, um momento bom da nossa vida cristã, nós estamos adorando ao Senhor, e acontecem essas coisas, se levanta uma tempestade, a gente não consegue entender, principalmente quando vem uma ordem do Senhor: passem para o outro lado, mudem para aquela cidade. Estava lendo essa palavra, estava lembrando do pastor com a família. O pastor com a família estava muito bem lá no Rio, trabalhando, uma boa posição na empresa, e o Senhor fala para ele: ó, passa para o outro lado. E quantas lutas o pastor já não enfrentou nesse lado, neste outro lado, mas nenhuma o pastor esteve sozinho, sempre foi vencedor. E isso acontece em todas as nossas vidas. As lutas inesperadas chegam e você não entende, mas tu está orando tanto, está acontecendo tantas coisas, e muitas das vezes, meus irmãos, as lutas vêm para provar a nossa fé. Precisamos fortalecer o nosso organismo espiritual, orar mais. Às vezes é uma luta agora, porque você precisa vencer uma batalha muito grande que está apontando lá na frente. Tinha muita luta para os discípulos, tinha muitas tempestades para eles lá na frente ainda, com Jesus presente fisicamente e sem. Eles precisavam estar preparados. Diz a palavra que eles estavam na polpa, ele estava na polpa dormindo com a cabeça no travesseiro. De repente, eles começaram a clamar a Ele. Outro destaque: oração e clamor na hora das lutas. Eles poderiam pular e vir tentar escapar nadando, eles poderiam tentar outras artimanhas de profissionais da pesca, mas eles tentaram tudo e nenhuma delas teve sucesso. Então eles resolveram clamar ao Senhor. O clamor faz a diferença na vida do crente, na vida da igreja. Clamar ao Senhor. Irmãos, eu lembro de vários momentos na minha vida que eu clamei em desespero ao Senhor.
sozinho, trancado no banheiro, clamei, e não ficou um desses sem respostas, e muitos deles, respostas imediatas. O Senhor ouve um coração desesperado, um clamor, e esses homens começaram a clamar ao Senhor, orar ao Senhor, e nesta hora, meus irmãos, Jesus atendeu eles, Jesus levantou, imediatamente, Jesus levantou, Jesus ficou de pé. Eu estava conversando com o pastor essa semana, foi domingo, né? E o pastor falou para mim, quando a gente estava comentando sobre esse texto, falou: a tempestade levantou contra o barco, não levantou? Ah, mas o Senhor se levantou também na hora, e sabe o que aconteceu? Ela baixou, porque ninguém é maior que o nosso Senhor, ninguém tem mais força que o Senhor tem o controle de tudo. Não pensa que o Senhor não tem controle sobre a tua vida, que Ele sabe até o que tu está pensando no teu coração. Melhor, o que você vai pensar ou falar amanhã, Ele já tem conhecimento. Sabe por quê? Porque você é criatura, Ele é o teu Criador, Ele te fez com detalhes, de maneira especial. Ele te ama de uma maneira especial, e Ele sabe de tudo, de todas as coisas. Então Ele levantou-se e repreendeu o vento. Ele levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Imediatamente Ele mostrou o poder dele, mas Ele trouxe o socorro para aqueles homens. Ele socorreu, Ele te socorre, Ele te socorre. Na hora do desespero, clama ao Senhor. Não entra em desespero sozinho, porque não temos como resolver nada, não temos controle de nada, não temos nem o controle da nossa vida, do nosso ir e vir, não temos controle nenhum. Começa a cair o cabelo, ficamos careca, bota tudo quanto é produto, já botei tudo quanto é produto, amassei, já botei assim, botei dentro do shampoo, está caindo mais. Não tem controle nem sobre o nosso fio de cabelo, quanto mais sobre grandes tempestades que vêm na nossa vida. Não precisamos ficar desesperados pelo que vai acontecer com seus filhos, com seus netos, com sua casa, com o país. Nós não temos controle de nada. Os discípulos, eles pensavam que tinha controle. Falaram: Senhor, pode dormir lá que nós vamos levando o barco, deixa por nossa conta. No meio do caminho teve que gritar por ele, clamar por ele, mas ele socorreu. E ele não foi um socorro comum, não foi um socorrozinho: olha, eu vou te levar numa cesta básica, não. Ele repreendeu o que estava acontecendo, ele repreendeu o vento, aquilo que podia matar eles, afundar o barco, ele repreendeu. E diz a palavra dele aqui, que houve bonança, houve tranquilidade, foi com calma. Eles começaram a ir com calma, pois uma calma muito grande. Mas, meus irmãos, no verso 40, na parte A, diz assim: então perguntou aos seus discípulos, uma advertência para eles: por que vocês estão com tanto medo? Nós viemos de uma série de milagres, vocês caminham comigo, vocês conhecem a minha palavra, vocês sabem quem é Deus, vocês sabem que eu sou o Filho de Deus. Por que vocês são tão tímidos ainda, tão temerosos? Irmãos, é muito diferente da gente. Oramos, clamamos, o Senhor atende a nossa oração, e amanhã já estamos com medo de novo. E Ele fala para os discípulos, aqueles homens que andavam com Ele, caminhavam com Ele, eram testemunhas dos milagres dEle, e Ele fala para eles: por que vocês têm tanto medo? Ele faz uma advertência para a igreja. Uma igreja não pode ficar temendo ao mundo, temendo a tudo que acontece. Isso enfraquece. Eu fico muito preocupado, irmãos. Tem até pedidos de orações que é importante a gente fazer no nosso quarto. Precisamos ser fortes, precisamos fortalecer a igreja, precisamos ser homens e mulheres de oração, de clamor. Não podemos ser tímidos o tempo todo, como onda do mar, crendo e parando de crer amanhã, e daqui a pouco volta a crer por alguma bênção que recebeu, e daqui a pouco já não crer mais, porque essa bênção não importa. Precisamos ter contentamento com Cristo, ser contente com o que temos. O Senhor é Ele que nunca deixou faltar o prato de comida na tua mesa,
Repararam isso já? Há 56 anos eu nunca durmo com fome. 56 anos, não tenho história de dormir com fome. Nem que fosse o anguzinho que mamãe fazia, mas nunca deixei de dormir com o buchinho cheio. Precisamos lembrar e ser contente com Cristo. Então ele adverte: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês têm tanto medo? Em seguida, na parte B desse mesmo verso, ele repreendeu a todos com o seguinte questionamento: vocês ainda não têm fé? Ou seja, vocês não têm fé ainda, caminhando com Cristo, comigo. Vocês ainda não desenvolveram a fé de vocês. Vocês ainda não, é verdade isso? Vocês ainda não acreditam? Primeiro ele fala, porque vocês têm medo. E agora ele questiona: cadê a fé de vocês? Cadê a fé de vocês? E o Senhor, Ele fala para a gente nessa noite também: qual o tamanho da nossa fé? Qual o tamanho? É importante ter a fé, porque é a fé que vai nos levar para o céu, porque nós não vemos Deus. Alguém aqui já viu Deus face a face? Eu não, ainda não. Com Jesus eu me arrisquei nos sonhozinhos, eu sei que não é Ele, mas já me arrisquei nos sonhos, já sonhei umas meia dúzia de vezes, mas ninguém vê face a face o Senhor, ainda é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é importante crer. Nós esperamos, mas não vimos. Não é tangível desta maneira, é aqui dentro. É crer que Ele está no controle de tudo. É crer. Bom, meus irmãos, no verso 41, diz assim: eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ficaram perplexos, ficaram maravilhados. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Os olhos foram abertos. Os olhos foram abertos. Este é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é o Senhor, que tem todo o poder. Eles estavam indo para o outro lado. Depois, no capítulo 5, se os irmãos continuarem a ler, Ele vai libertar um endemoniado, possesso, cheio de demônios. Ele tem poder sobre demônios. Então o demônio não tem poder sobre a tua vida, porque ele tem poder sobre os demônios. A doença, a enfermidade não tem poder sobre a sua vida, porque ele tem poder sobre as enfermidades. Lembra da filha de Jairo, da sogra de Pedro? Lembra lá da mulher do fluxo de sangue? E vários. Ele tem poder sobre as enfermidades, o controle está na mão dele. A Bíblia diz que quando ele recolhe, ele tem prazer, ele se alegra na morte dos santos, porque nós não enxergamos o outro lado, senão a gente queria ir para lá hoje. Aqueles que começaram a enxergar, os pais da igreja, os apóstolos, os profetas, eles queriam ir, eles não podiam, que tinham que fazer o trabalho, mas eles queriam, eles entenderam quem era Deus. A igreja precisa entender que Ele tem todo o controle, Ele tem poder sobre demônios, sobre enfermidades, mas a Bíblia diz também que Ele tem poder sobre a morte. Ele falou: Lázaro, sai para fora, e Lázaro teve que sair. Ele falou para o filho da viúva de Naim: levanta-te, garoto. Ele teve que levantar, querendo ou não, tem que se levantar, porque ele tem poder sobre a morte. E por derradeiro, Ele deu ordem a Ele mesmo, e no terceiro dia Ele ressuscitou, para a glória dele e para a salvação da gente. Poder sobre a morte, poder sobre a morte, poder sobre toda a criação. Cala-te, mar. E o mar calou. Ele falou: bate na pedra que vai sair água. Bateu e saiu água. Poder sobre tudo. Ele falou: mar se abre, o mar se abriu. Ele falou lá no princípio, criando os céus e a terra, criando o homem. E depois ele falou assim: o homem se escondeu dele porque pecou, mas ele falou: vou mandar um que vai amassar a cabeça da serpente, o descendente da mulher. Mandou, morreu, ressuscitou, e para a glória dele, para a nossa salvação, estamos salvos. A igreja está salva, a igreja é de Cristo. Não sejam tímidos, não sejam tímidos, tenham fé. Pede que Ele dá,
pede fé que Ele dá. Se tem dúvidas, vai para o joelho, clama ao Senhor, porque o nosso Senhor tem todo o poder no céu e na terra. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos, que o Senhor complete no coração dos irmãos o que eu não falei aqui, mas que os irmãos sejam cheios do Espírito Santo e cheios de fé. Agora, Pai, se temos terminado este culto, leva-nos, Senhor, para casa de volta, guardados em Tuas fortes mãos, alimentados pela Tua palavra, porque Tu estás no barco, Senhor, ó Deus, de nossa vida. Tu és, Senhor, ó Deus, o Senhor, ó Deus, da nossa vida. Conduz nossa embarcação e leva-nos, Senhor, a atravessar mesmo o mar bravio, mesmo as tempestades, mesmo os desafios, mesmo as tentações, mesmo as lutas, as guerras, as batalhas, Senhor, ó Deus. Leva-nos, Senhor, ó Deus, a bons portos, Senhor, segundo a Tua vontade. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus, e te somos gratos de todo o nosso coração. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda as suas mãos para a bênção final. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor Jesus Cristo resplandeça a glória de sua face sobre a tua vida e te dê paz. Amém. Ao Senhor a glória. Aleluia. Aleluia. Aplauda que Ele é digno do teu louvor. Toda glória a Ti, Senhor. Aleluia. Antes de sair, abençoe teu irmão. Que olha aqui, Jesus te abençoe ricamente. Deus abençoe a irmã Kelly. Te abençoe ricamente. Os irmãos de casa, Deus abençoe ricamente. Fique na paz de Cristo. Aleluia.